Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins. Estão inscritos também os senadores Douglas Sintra, Ivo Cassol, Walter Pinheiro, Marta Suplicy e Cristóvão Buarque. Com a palavra, o senador Donizete Nogueira. Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, Presidente, aproveito para parabenizá-la pela realização da audiência pública lá em Nome Toque. Foi muito importante, que enriqueceu o debate da questão do emplacamento. Foi muito rico o debate, meus parabéns. E fui muito bem recebido pelos nossos irmãos gaúchos lá naquela cidade. Volte sempre e será sempre muito bem recebido, senador Donizete. Até porque o senhor tem laços afetivos com o Rio Grande do Sul. Então, será sempre bem-vindo. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, a Petrobras está no centro das investigações de uma operação que apontou dirigentes da estatal envolvidos no pagamento de propina a políticos e executivos de empresas que firmaram contratos com a petroleira. Como procurei ressaltar em discurso anterior feito aqui desta tribuna, o mercado mundial de petróleo passa por modificações profundas que têm causado efeitos negativos em quase todas as indústrias de petróleo do mundo. Conforme procurei mostrar, no aspecto estritamente produtivo, não existe crise na Petrobras. As ações da empresa valem hoje quase 4 vezes mais do que valia há 12 anos atrás. A empresa continua aumentando a sua produção de petróleo, que já supera 2,5 milhões de barris por dia. A produção do petróleo no pré-sal das bacias de Santos e de Campos bateu novo recorde mensal no último mês de janeiro, alcançando a média de 669 mil barris por dia. Apesar disso, senhora Presidenta, a Petrobras tem sido objeto incansável de cobertura da mídia e das redes sociais, que tentam, a todo momento, imputar responsabilidade pela crise da empresa exclusivamente ao PT, omitindo propositadamente que existe queda de empresas petroleiras no mundo inteiro. Omitindo também fatos relevantes sobre a corrupção na empresa, especialmente aqueles revelados por Pedro Barusco, ex-gerente de serviços da Petrobras, de que a corrupção foi iniciada muito antes do governo do PT. Necessário recordar, senhores senadores e senhoras senadoras, que em 1989 o jornalista Ricardo Boixá ganhou um prêmio Écio de jornalismo por denúncias de corrupção na Petrobras. Em 1997, o jornalista Paulo Francis denunciou a corrupção na empresa e, ao invés de ter as denúncias investigadas, o jornalista foi processado pelos diretores da empresa, então presidida por João Renault, que representava o governo do PSDB. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, se àquela época não tivesse sido engavetadas as denúncias, em vez de processar o jornalista, tivéssemos apurado as denúncias, talvez não estivéssemos passando por esse processo hoje. A campanha de ódio que se tem travado contra o governo da presidenta Dilma não busca nada mais do que tentar inflar determinados fatos, objetivando esconder os casos de corrupção do governo do PSDB, especialmente em São Paulo, e também do governo do PSDB nos 8 anos que esteve à frente do governo do país. É o que vemos acontecer, por exemplo, com o chamado Trenzalão Paulista, cujas investigações que mostram que foram fraudadas licitações para aquisição de trens entre 98 e 2008,
cujos desvios chegam a pelo menos 834 milhões. Nesse escândalo, foram indiciadas 33 pessoas por crime de corrupção ativa e passiva, formação de cartel e crime licitatório de lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Dentre elas estão o presidente da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, diretores e ex-diretores da Companhia de Trem, como João Roberto e Ademir Venâncio, ligados ao governo do PSDB paulista. Tamanho foi o trabalho de acobertamento das fraudes perpetradas pelo governo paulista, que o escândalo só veio à luz por conta de uma investigação na Suíça e um acordo de colaboração firmado pela empresa Siemens no Brasil. A Siemens é uma das envolvidas no esquema de pagamento de propinas para o PSDB naquele governo. O inquérito foi aberto em 2008, mas somente em 2013 avançou depois da delação premiada feita pela Siemens ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em que admitiu participar de um conluio com outras empresas do setor de trens para fraudar licitações do metrô e da CPTM, de 1998 a 2008. De acordo com a Siemens e a Alstom, o esquema de pagamento de propinas tinha a finalidade de favorecer empresas em licitações, além de financiar caixa 2 de partidos políticos daqueles governos. Everton Heimheim, um dos 6 funcionários da Siemens que assinaram o acordo com o CAD, afirmou ter em seu poder uma série de documentos que provam a existência de um forte esquema de corrupção do PSDB paulista. Senhores e senhoras senadoras, o metrô e a CPTM, duas grandes companhias de São Paulo, foram dilapidadas pelos governos daquele estado. Os contratos do metrô e da CPTM, sob a suspeição, já somam pelo menos 11,2 bilhões de reais em valores corrigidos pelo IGPI e DI. Levantamentos realizados pela bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo e que consta de mais de 11 representações ao Ministério Público Estadual daquele estado, mostra que os contratos do cartel da corrupção com os sucessivos governos de São Paulo nos últimos anos podem chegar a 40 bilhões. Ainda, de acordo com o Ministério Público, o superfaturamento chegou a 30% dos respectivos valores contratados em que houve a ação do cartel. Contudo, senhora presidenta, diferentemente do que tem acontecido nos governos do PT, sobretudo no governo da presidenta Dilma, no sentido de dar transparência e celeridade às investigações da Petrobras, há uma verdadeira paralisia do governo do Estado de São Paulo em relação às apurações de denúncias de corrupção e formação de cartel no metrô e na CPTM, em vez que as investigações estão paradas desde há quase um ano. Procuro evidenciar a clara tentativa de certos setores da oposição na ânsia de atacar e destruir o governo da presidenta Dilma e do PT, esquecem de olhar para o seu próprio quintal e tentam jogar para debaixo do tapete toda a sujeira produzida durante anos nos governos de São Paulo. Falam abertamente em sagrar a presidenta Dilma, senhora presidenta. Quero fazer coro aqui com a fala do senador Cristóvão Buarque. O que está desgastado não é a presidenta, somos todos nós políticos, porque existe uma campanha deliberada de ataque aos governos do PT e ao PT, que não atinge só o PT, mas atinge a todos os partidos e a todos os políticos em nosso país. Digo sem dúvidas que o PT foi e é o partido que mais combate a corrupção e mais combateu a corrupção nos seus 12 anos de governo. As investigações
saltaram de 6 para 250 por ano, totalizando 2.226 operações especiais durante o governo Dilma e Lula, graças à independência dos órgãos fiscalizadores. Senador Donizete, uma parte, por favor. Com prazer, senadora Regina, lá do nosso Piauí. Queria aplaudir o seu discurso e dizer uma coisa. Aqui hoje se falou na Operação Mãos Limpas da Itália, né? Mas esqueceram de fechar dizendo que o novo começo da Itália foi Berlusconi. Exatamente pela forma seletiva como se faz essas operações. Já tem o alvo certo. Assim como a daqui, Lava Jato, já tem o alvo. Já encontraram o alvo. O PT, o Vacari, o tesoureiro do PT. Não tem um tesoureiro de outro partido nessa história. Como se não tivessem todos recebido. Vai chegar no Vacari, porque nas contas legais do partido, porque as contas legais do partido são do demônio. Agora, as contas legais dos outros partidos é dinheiro santo. Então, a gente já sabe o que vai dar. Hoje, um delator, eu vi no jornal, que já disse que não conversou com o Palocci. Já começaram a isentar alguns, porque vão isentar todos e vão começar por um do PT para não levantar suspeita, mas vão ficar só os do PT, né? Nossos companheiros senadores daqui e mais o Vacari, né? Para dizer que o dinheiro é de propina. Dinheiro legal, né, na conta, mas vai virar ilegal, vai virar criminoso. E as empresas vão continuar distribuindo, porque vão pegar o PT para criminalizar o partido, e aí fica tudo bem. Por isso que não se defende acabar o financiamento privado. Porque é para as empresas continuarem distribuindo como distribuíram. Só que só aparece a distribuição para o Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria conclamar a gente a defender o financiamento público de campanha. E não venha dizer que a população não quer, dinheiro público financiando campanha. Porque a população já sabe que o dinheiro que financia as campanhas hoje é público. É fruto da sonegação fiscal ou do superfaturamento nas obras públicas. Então, já é dinheiro público que financia a Caixa 2. Então, vamos ter coragem de defender o financiamento público de campanha. Muito obrigada. Obrigado, senadora Regina. Sigo no meu pronunciamento caminhando para finalizar. Isso pode gerar uma sensação de que a corrupção está se propagando no país. Porém, senhoras e senhores, o que acontece é o combate sistemático à prática tão antiga quanto a nossa nação. Tal afirmação é corroborada por nada mais, nada menos do que Ricardo Semler, filiado ao PSDB, que no artigo intitulado Nunca se roubou tão pouco, afirma que essa onda de prisões de executivos é um passo histórico para este país. Diz ele ainda, a turma global que monitora a corrupção no mundo estima que o desvio do PIB no Brasil hoje é 0,8%. Continua ele dizendo, esse número nos governos anteriores ao do PT era de 3,1%. Nos governos da ditadura militar, esse número era acima de 5%. O roubo está caindo. Mas, como a represa da Cantareira, em São Paulo, está a desnudar o volume barrento. Afirma ainda Ricardo Semler, que há que se deixar de hipocrisia, que garantir renda para quem sempre foi preterido no desenvolvimento deveria ser motivo de princípio e orgulho para um bom brasileiro. Tanto faz o partido. Os governos do PT iniciaram um processo de desprivatização do Estado, retirando a atenção pública dos ricos e direcionando ao combate à exclusão social e à exclusão social e econômica da maioria da população. Esse redirecionamento do papel do Estado, promovido pelos nossos governos, criou um processo lento, porém seguro e firme de fortalecimento da cidadania, visando colocar o aparelho estatal
a serviço do verdadeiro interesse público, e não mais sob o controle do interesse privado de grupos que dominavam esse país há séculos. Termino voltando ao ditado popular ao qual me referi, que existe uma ponta de inveja daqueles que participaram do governo anterior, por não terem dado à população a mesma transparência aos seus atos, a mesma autonomia à Polícia Federal para investigar aqueles que de alguma forma causaram prejuízo ao erário público, por não terem conseguido fazer com que o povo brasileiro pudesse sorrir um pouco mais, como disse o saudoso Oscar Niemeyer. Há quem não perdoe o PT pela atitude de distribuir renda, promover a democratização da distribuição da riqueza no nosso país. Daí, termino dizendo que o senador Cristóvão falou aqui hoje. O povo vai para a rua porque não encontra interlocutor para defender ele. E é isso que a oposição representada pelo PSDB não tem moral para fazer, porque praticou corrupção, não teve competência para desenvolver o país e agora quer pintar de bom moço e de santo do pau oco. Era isso que tinha para dizer. Meu muito obrigado, presidente, e uma boa tarde a todos.